Olá pessoal, estamos aqui na sede do Sindicato dos Produtores Rurais, iniciando um novo quadro, que é o quadro Voz do Especialista. E para fazer o início desse novo quadro, estamos aqui hoje com a doutora Luciana Leal Pena, para falar um pouquinho sobre o direito previdenciário. Luciana, é um prazer receber você conosco aqui. Prazer o meu. A Luciana, ela está participando conosco aqui como uma prestação de serviço voluntário, onde nós iremos tratar de assuntos previdenciários de interesse do produtor rural. Bom dia a todos, bom dia Canga, né? Aos ouvintes, obrigada aí pelo convite, pela participação. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês e esclarecermos algumas dúvidas que, em geral, a população tem acerca dos benefícios, né, do INSS, da reforma da Previdência e etc. A Luciana também, que está recentemente morando aqui na nossa região. Luciana que veio para a nossa região, que não era daqui, e está no meio do agronegócio também, de forma direta e indireta, né, Lu? E vamos começar falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais a Luciana, e ela falar um pouquinho como é que ela veio parar aqui, de onde que ela como é que tem sido a estadia na região. Fala um pouquinho. É engraçado, né? Porque eu sou de Teoflotone, nasci em Teoflotone, morei lá até os meus 17 anos. Depois fui para BH estudar, fiz curso de Direito, pós, mestrado em BH e retornei para Teoflotone. Casei com o Felipe, meu esposo do campo também, trabalha com isso. E aí, Felipe sempre vinha para cá, para Rubim, para poder mexer na fazenda. E eu vinha junto. E quando eu casei, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que largar a advocacia em Teoflotone para poder acompanhar meu marido, mas eu vou trabalhar com o quê? Como é que eu vou fazer para viver? E aí ele, não, vamos, como eu estou na roça todo dia, vou todo dia para a roça, a gente vai para a roça e você vai atender as pessoas, né, que estão na roça e que precisam. E começou assim, a gente fazendo esse trabalho, divulgando, né, no boca a boca, que eu era advogada previdenciarista, que trabalhava com benefícios rurais, principalmente, e as pessoas começaram a procurar, porque a nossa região, de uma forma geral, todo o Brasil, né, a gente pode contar assim, os especialistas em previdenciário. E a nossa região é ainda mais carente desse tipo de profissional. Então, para nossa surpresa, rapidamente o nome correu, as pessoas nos buscavam querendo atendimento e eu ia até a roça, até a casa da pessoa para poder fazer o atendimento lá. O que foi o diferencial também, né? Que foi não ficar no escritório esperando, mas ir até a pessoa, que às vezes o morador da zona rural tem dificuldade de acesso, de sair da cidade. E aí começou assim. E aí eu vim para o Vale, a gente ficou esses 2 anos vindo uma vez a cada 30 dias, que a gente morava em Nanuque. E aí, no final do ano passado, a gente veio. E é engraçado porque eu não sou de Almenara, eu moro em Almenara hoje, mas eu me sinto do Vale do Jequitinhonha 100%, assim. Mas você, vamos voltar um pouquinho, você é de família de produtores rurais? Você tinha alguém da família? Você já era do meio? Não, eu cresci, a minha mãe nasceu em uma cidade chamada Ouro Verde de Minas, que é uma cidade de interior, né? Então a gente cresceu, né, indo para a roça, tomando banho de rio, essas coisas assim. Mas os meus pais não mexiam com isso. Meu esposo que mexe com isso. E assim, no início eu só acompanhava o Felipe, né? Ele ia para a roça trabalhar e eu ia. Mas você gosta? Amo. Do meio? Eu amo. Eu sempre gostei de fazenda, de roça. Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo a importância que o campo tem pra gente, a pecuária. E isso vai tomando conta, né? Hoje isso é um negócio familiar, realmente, né? Então, quando você pensa em agregar trabalho com um ambiente, né, que você já gosta, então deve ser bem satisfatório, né, Lu? Bastante. Mesmo porque o meu trabalho é um trabalho muito social, né? De realmente atender aquelas pessoas que muitas vezes estão adoentadas, moram muito distante, não conseguem sair. Então, dar a voz, dar o direito, né? O benefício é de um salário mínimo para o trabalhador rural. Pode parecer pouco para muita gente, mas fazer essa pessoa ter acesso a um salário mínimo pode mudar a vida dela, da família. E isso é muito bom, sabe? E esse trabalho que você tem feito, como eu tenho acompanhado já o trabalho que você presta, eu tenho visto visitas em zona rural, visitas em comunidades.
E então vocês têm levado o conhecimento, levado o acesso à informação, porque pelo que nós conversamos anteriormente, é bem extenso esse trabalho que você faz. Então tem muita gente que não tem noção, não tem conhecimento da abrangência do direito previdenciário de um modo geral, né? Exatamente. O desconhecimento, principalmente da população rural, que está mais distante, vamos dizer assim, das informações. Isso. Então é extremamente importante esse trabalho que você tem feito, indo até as comunidades, indo até o produtor, para principalmente o pessoal de um conhecimento, vamos dizer assim, um pouco mais limitado, né, para levar essas informações. Isso. A gente roda muito, né, nas comunidades, tanto no entorno de Almenara, como aqui também em Rubim, para poder levar a informação. Então, o advogado, ele é esse portal, ele é esse porta-voz do direito, né? E o que a gente percebe é isso, as pessoas, elas nem sabem, às vezes, que tem o direito. Vou só citar um exemplo, assim, por exemplo, o trabalhador rural, ele se acidenta muito com animais, é normal acontecer, né? Todo trabalhador rural ou já caiu do cavalo, ou teve um coice, e por conta do acidente, se ele ficou com alguma sequela, né, que dificulta o trabalho, machucou, ele pode ter direito a um benefício, chamar auxílio acidente, que é pouquíssimo conhecido. Então, a gente vai até a zona rural para dar essa informação, e a gente percebe que as pessoas nem sabiam que tinha direito. E aí é o que eu estava falando, né? A pessoa, quando consegue ter acesso a essa informação, parece que o mundo, né, uma luz no fim do túnel surge, e isso faz com que a vida da pessoa melhore, né? Sim, sim. E esse foi o intuito, né? Por conhecer a Luciana, por conhecer o trabalho dela, esse foi o intuito que o sindicato a procurou para entrar com o trabalho voluntário de informação, né, ao produtor. Então, quando ela começou a falar sobre a extensão desse trabalho, sobre a importância de levar isso para o produtor rural, que é quem nós atendemos, né? Nós trabalhamos em prol do produtor rural, nós queremos levar essa informação para os nossos produtores. E a Luciana entra no trabalho voluntário no sindicato para nos ajudar a contribuir, levar essa informação para o produtor rural, de um modo que a gente consiga prestar o nosso trabalho de levar conhecimento e levar condições melhores de vida e de trabalho ao nosso produtor rural. É importante só emendar e completar, né, sua frase, que quando a gente fala do produtor rural, a gente está falando do grande produtor e do pequeno produtor. Porque o INSS, os benefícios previdenciários, eles estão para todas as classes de produtores, todos independente eles, de tamanho, né? Independente de tamanho, independente da renda. Independente, né, de atividade. Exatamente. A lei considera produtor rural, que a gente chama, né, o segurado especial, é aquela pessoa que está dentro da zona rural, e se for uma dona de casa que tem uma hortinha no fundo, que alimenta os porcos, alimenta as galinhas, ela já é considerada para a lei produtora rural. Ela já se enquadra, ela já tem direito. Isso é um ponto interessante, porque quando a gente vai nas visitas, né, na roça, que a gente vai dar as palestras, aí elas falam assim, qual que é a sua profissão? Do lar. Elas não percebem que aquela atividade, que parece tão rotineira, já gera direito ao benefício. E ela é do lar, mas ela se enquadra como produtor rural, que até é um quadro que nós abordamos muito, até um quadro que nós temos, né, de um trabalho que está sendo feito juntamente da FAENG, que é o Núcleo das Mulheres. Às vezes elas não se enxergam de uma outra forma. Exatamente. Ela está como do lar, mas é ela que está ali ajudando o marido, quando ela está por trás, lavando a roupa, cuidando das crianças, fazendo a comida. Ela está sendo uma mulher do campo também. Claro. Porque ela está cuidando do que o marido não pode cuidar naquele momento. Né? Ele está à frente de uma linha de trabalho e ela está à frente de outra. Não quer dizer que por ela estar na cozinha, educando os filhos, cuidando da horta, ela não seja do campo. Ela é do campo. Isso. Ela é do lar e também uma mulher do campo. E a lei protege essa mulher do campo, que se considera do lar, protege e dá direitos para ela, né? Sim. E aí, assim, já emendando aí, por exemplo, qual direito, qual benefício que o INSS poderia dar? Isso que eu ia te perguntar. O que é o direito previdenciário e por que ele é importante para todos nós? O direito previdenciário, vou dar um panorama geral sobre o sistema contributivo, né? Desde que no Brasil, desde que você trabalhe, você tenha um trabalho que gera renda, que gera lucro, você tem uma obrigação legal de pagar a previdência. Então, que é a contribuição. Que é a contribuição, né?
Então, se você trabalha de carteira assinada, lá no seu contra-cheque vai ter um desconto para o INSS, que representa o órgão que faz a gestão desse sistema contributivo. Todo mundo tem que contribuir. Alguns contribuem por meio da carteira assinada, outros vão contribuir por meio de uma guia, né, o MEI, enfim, tem várias formas de fazer essa contribuição. No caso do trabalhador rural específico, alguns trabalham de carteira assinada. E aí é melhor ainda porque até para ele conseguir os benefícios é mais fácil. Porque já está lá no contra-chequezinho a prova da contribuição dele. Mas a maioria, o grosso mesmo da população rural, eles não trabalham de carteira assinada. É a pessoa que trabalha no dia, né, muitas vezes, ou trabalha na sua própria roça, na sua própria propriedade rural, pequena propriedade. E aí a gente tem que... ele não precisa pagar, ele não tem obrigação de pagar como os outros. Mas a gente tem que provar que ele trabalha na roça por meio dos documentos. Aí a gente vai entrar depois para falar sobre esses documentos, mas o sistema, ele funciona assim, ele se alimenta, o sistema contributivo se alimenta das contribuições. E aí é um ciclo, né? Porque as pessoas hoje que estão se aposentando, elas só se aposentam porque o sistema tem dinheiro para pagar a aposentadoria porque nós, jovens, estamos contribuindo. Sim, então, é um ciclo né? que não pode finalizar, porque ele se alimenta dessa contribuição. Certo. E, então, o sistema, de uma forma geral, funciona dessa forma. Uhum. Entendeu? A diferença entre INSS e a Previdência Privada? Existe essa diferença? Existe. O INSS é o sistema público, né, de previdência. Então, é o sistema que todo brasileiro tem acesso. A previdência privada é assim, funciona da seguinte forma. A pessoa, às vezes, acha que não é interessante pagar o INSS. Fala, se eu pagar o INSS por tantos anos, na hora de aposentar, eu vou me aposentar com valor muito pouco. E aí ela tem a opção de pagar a previdência privada, que é uma previdência, muitas vezes, comercializada por bancos, mas pode ser por outras instituições. E nessa previdência privada, você vai se aposentar pelas condições que o próprio banco institui. Então, são previdências distintas, né, que vêm de órgãos distintos. Uma não exclui a outra, né? Tem pessoas que, por exemplo, no caso do CLT, que a contribuição já cai, já desconta na folha de pagamento, ele pode, se ele quiser aposentar melhor, com valor melhor, ele pode aposentar pelo INSS, que é o sistema público geral, e também pagar uma previdência privada. Fazer uma contribuição extra, né? Exatamente, para melhorar a aposentadoria. E quem tem direito à cobertura previdenciária no Brasil? Todos aqueles que pagam. Todos que contribuem. Exatamente. Certo. Isso é interessante porque muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, eu quero aposentar. Tá, mas você pagou o INSS? Não, nunca paguei. E aí, se você não paga, você não recebe. Se enquadra. Porque o sistema, ele é contributivo. Daquela lógica que a gente falou. Você tem que pagar, senão ele não vai ter dinheiro. Se fosse dar o benefício para todas as pessoas que moram no Brasil e que não pagam, ia ficar mais quebrada do que já está a Previdência, sim, né? Mas a gente tem exceção para famílias de baixa renda, desde que tenha casos de deficiência grave ou a partir de 65 anos, a pessoa pode receber o benefício sem pagar. Essa é a única exceção, que é o BPC-Loas. Uhum. Fora isso, as aposentadorias, salário maternidade, auxílio-doença, todos são contributivos, precisa pagar. Lembrando que no caso do trabalhador rural, né, nesse pequeno produtor rural, segurado especial, ele não paga em dinheiro. Se comprova por meio de documentos que ele exerce atividade rural. Certo. Tá? E tem diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana? Tem. A aposentadoria rural, ela é para aqueles trabalhadores que sempre trabalharam na cidade. Firmas, né, empresas da cidade. A rural? Não, a aposentadoria urbana. Urbana. Isso. A aposentadoria rural, ela é para os trabalhadores rurais, que podem ser os trabalhadores rurais que trabalham de carteira assinada ou aqueles que não trabalham de carteira assinada, nunca trabalharam, trabalham no dia, enfim, né? Se tiver os documentos para comprovar os 15 anos de trabalho rural, ele consegue se aposentar junto com a idade. Então, a aposentadoria rural, gente, como que nós vamos conseguir? Como que você consegue se aposentar como rural? Se for o homem, precisa ter idade de 60 anos e a mulher idade de 55 anos, com 15 anos de trabalho rural, que se comprova por meio dos documentos.
Quais são esses documentos? Eu preciso ter um documento de 15 anos para trás, no mínimo, né, para comprovar esse tempo. Então, uma certidão de nascimento dos filhos, constando profissão dos pais, lavrador, vaqueiro, a carteirinha do sindicato, a DAP, notas fiscais, enfim, vários documentos que vão comprovar esses 15 anos de atividade. Então, tem vários meios, né, da pessoa ir juntando documentos no decorrer do período para que ela, chegar lá na frente, ela comprove. E aí você falou sobre a questão da idade mínima do homem e da mulher. Então, além de ter um período mínimo de contribuição de 15 anos, ele tem que se enquadrar na questão da idade. Exatamente. Isso é uma novidade, a reforma da Previdência trouxe isso para a gente. Não para os rurais, mas para as outras aposentadorias, né? Antigamente, bastava ter idade ou tempo. Hoje em dia, depois de 2019, da reforma, precisa ter tempo e idade. Então, às vezes a pessoa chega, procura o advogado, né, e fala, mas eu tenho 65 anos. Tá, e quanto de tempo você tem de contribuição? Tem que ter os dois. Então, funciona também para o rural ter tempo e idade. Então, não é simplesmente ter 15 anos que ele está na propriedade. Ele tem que trabalhar. Comprovadamente que ele tem o vínculo. E não só trabalhar, mas ele tem que provar para o INSS que esse é o trabalho que dá subsistência. A fonte de subsistência dele e da família é a terra, é o trabalho rural. Porque se ele tiver uma outra renda de outra origem, outra atividade, ele já não se enquadra mais como trabalhador rural para essa aposentadoria. Certo. Ô Luiz, sobre a mulher do campo, tem alguma coisa voltada para ela, diretamente para ela? Como é que é? Tem. Para as mulheres do campo, nós temos as aposentadorias, né? Aposentadoria rural, mulher 55 anos. É muito importante falar que essa mulher do lar, né, que a gente estava falando dela há pouco tempo, ela, para se aposentar, ela pode inclusive usar os documentos do marido. Às vezes o marido trabalhou de carteira assinada, já é aposentado, então ela pode usar dos documentos dele para ajudar na aposentadoria dela. Então nós temos essa aposentadoria por idade. Se ela tiver algum problema de saúde que dificulta o trabalho, diabetes em casos graves, né, um problema ortopédico, enfim, alguma situação de saúde que impeça ela ou dificulte o trabalho, ela também pode receber benefícios de auxílio-doença, que o próprio nome já fala, né? É um auxílio, ele tem um período específico, ele não é duradouro, né, para sempre, mas ele pode ser dado por 6 meses, por 1 ano, vai depender da doença, do grau da incapacidade dela para o trabalho, mas ela tem esse direito. Se ela não está conseguindo trabalhar da mesma forma por conta da doença, ela precisa ter os laudos médicos, né, que comprovam isso, que existe uma incapacidade, e ela pode sim conseguir esse benefício. E além disso, nós temos também o salário maternidade, que é um benefício pago para as mulheres que geraram um filho, né, tiveram um filho. O INSS paga por 4 meses, são 120 dias de salário, porque entende-se que a mulher, após o parto, ela fica ali um tempo até se recuperar, ela tem que se afastar das atividades rurais. Então, o INSS paga esse benefício de salário maternidade. E aí entra a mesma lógica, né? Se a mulher é trabalhadora rural, o marido também, ela pode usar os documentos do marido para poder conseguir esse benefício. Certo. Então, assim, é muita informação que as pessoas não têm, que a gente precisa fazer esse trabalho, né? Muito detalhe. Não é simplesmente chegar e falar que quer aposentar, que já vai... Precisa de um cuidado, sabe? A gente percebe que as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, da idade, a pessoa corre lá no INSS, não leva os documentos que precisam, porque não tem essa informação, né? E, infelizmente, o INSS acaba negando muitos benefícios por esse motivo. Então, é muito importante procurar uma assistência para que você seja orientado antes de entrar com o seu pedido de benefício. Certo, Lu. E acontece muito de a pessoa procurar o INSS para entrar com a aposentadoria e, de repente, não acontecer, ser negado? Infelizmente, acontece isso demais. Por quê? Como o trabalhador rural, né, o pequeno produtor, ele precisa comprovar os 15 anos por meio de documentos. Às vezes ele vai no INSS sem orientação e junta poucos documentos ou documentos que não conseguem alcançar os 15 anos, o período todo. E aí o INSS nega.
Essa aposentadoria rural, ela é bem mais difícil, sabe? Da gente conseguir ela. Não é igual o trabalhador urbano que está lá na carteira assinada, que fica muito, muito claro o período dele, né, de tempo Sim. de contribuição. O rural, como tem esses documentos, aí a justiça considera alguns documentos para comprovar, o INSS considera outros. Então é cheio de detalhes. Aí acontece muito da pessoa procurar o INSS, entrar, ser negado. A gente vira e mexe, a gente vê isso, fala, fulano entrou com a aposentadoria e foi negado, mesmo tendo direito foi negado, foi negado. Então, às vezes, não é porque foi negado por falta de tempo de serviço, né? Às vezes a pessoa tem a idade, mas não houve contribuição. Exatamente. Não conseguiu prova suficiente. Exatamente. E aí, muitas pessoas, nesse momento em que é negado, a pessoa, tem gente que desiste, fala, eu já fui lá e não deu certo, não vou mexer com isso mais não. A coisa que a gente mais escuta. A pessoa não pode desistir. E o que ela faz nesse momento quando é negada? Então, aí ela tem a opção de procurar um advogado para poder ir para a justiça. Quando o benefício é negado no INSS, o senso comum acha que precisa entrar de novo no INSS. Não precisa. Se já foi negado no INSS uma vez, você já pode procurar um advogado da sua confiança, né, para que ele possa pedir ao juiz esse benefício para você. Então, negou, já vai para a justiça. E aqui em Almenara, né, na nossa região, a nossa justiça responsável é a Justiça de Teoflotone. Isso é um grande diferencial para a gente, porque a Justiça de Teoflotone, ela é premiada, inclusive a nível nacional, pela rapidez e agilidade nos processos. Certo. O que beneficia muito o trabalhador rural, porque quando é negado, vai para a Justiça de Teoflotone e o processo sai mais rápido, né? E aí lá na justiça, o juiz vai ter uma análise mais cuidadosa, vai analisar com mais atenção aqueles documentos. Se for casos de doença, de incapacidade por acidente ou doença, ele nomeia um médico da confiança dele, essa pessoa vai passar por uma perícia. Então, podem ficar tranquilos que vocês têm essa opção, que é ir diretamente para a justiça após uma negativa do INSS. Certo, então tem diferença entre procurar um advogado e usar apenas os canais do INSS? Quando a pessoa vai dar entrada no pedido do benefício... Porque a pessoa pode, igual você acabou de dizer, a pessoa pode ir direto no INSS. E ele também tem a opção de procurar um advogado. Exatamente. Como é que são essas diferenças? Vou explicar para vocês. Você acha que você tem o direito, né, de aposentar ou de qualquer benefício? Nesse primeiro momento, você tem a opção de ir para o INSS sozinho, você mesmo, ou de procurar um advogado, para já te orientar nessa parte do INSS. Então, você tem essa opção dos dois. Se for negado, aí você tem... não é uma opção, porque aí acaba que se for negado, você só tem como ir para a justiça mesmo. Aí precisa do advogado, entendeu? Mas para começar o pedido, você tem a opção de fazer pelos dois. Só que a gente está aqui, né, prestando esse serviço voluntário para o sindicato justamente para orientar a pessoa que escolhe ir sozinha no INSS. Né? Os ouvintes que estão nos vendo nesse momento, se você acha que tem o direito, quer dar entrada sozinho no INSS sem o advogado, não tem problema. Se for um associado, vem até o sindicato, né, que eu estou aqui, vou estar aqui, para poder esclarecer as dúvidas, para poder te orientar melhor em relação aos documentos, para que você vá mais preparado para o INSS. Exatamente. Esse é um trabalho extensivo do sindicato para produtores rurais. Quando nós referimos a produtores rurais, independente de serem associados ou não, nós representamos a categoria de produtores, independente de ser associado. Então, quando nós procuramos a doutora Luciana para fazer esse trabalho voluntário conosco, é que nós achamos melhor termos um especialista do nosso lado para fazer esse trabalho voluntário, principalmente sobre a questão de tirar dúvida, porque é uma situação complexa. Normalmente a gente vê muitas pessoas com dúvidas de alguma coisa que não é da nossa especialidade, então nada mais justo e lúcido procurarmos um especialista que já vem trabalhando com muitos casos de sucesso na nossa região para trazer, né? A doutora Luciana, ela vai estar conosco a partir de agora. Nós fizemos um combinado a princípio até dezembro e possivelmente vamos estender isso aí. Todas as sextas-feiras ela estará fazendo esse trabalho voluntário aqui no sindicato, tirando dúvida, trazendo informações. Inclusive nós faremos um trabalho
extensivo, né, que além daqui da cidade, é um trabalho que nós vamos estender com o trabalho da doutora Luciana, indo para a zona rural. Por que isso? Nós sabemos a dificuldade do produtor, às vezes, de vir até aqui. O nosso sindicato, a nossa entidade trabalha de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, e às vezes o produtor ele não tem a disponibilidade desse tempo no decorrer da semana por estar cuidando das suas atividades. Então, às vezes, ele teria essa disponibilidade, às vezes, nos finais de semana. Então, com relação aos horários e dias das visitas, ainda serão definidos, né, Lu, na zona rural. Só lembrando que essas visitas na roça que a gente vai fazer, né, em parceria com o sindicato, é para levar informação, né, dos direitos. Então, espero que vocês aproveitem, né, porque às vezes pela dificuldade, né, da distância e tudo. Sim. A Secretaria de Agricultura do nosso município tem feito um excelente trabalho de visita nas comunidades, se não me engano são 19 comunidades rurais que tem dentro do município. Então é um trabalho que nós queremos agregar, de repente combinar com a Secretaria de Agricultura em momentos de visita deles, onde nós já teremos as comunidades já reunidas, levarmos o trabalho, né, da consultoria jurídica da doutora Luciana, com a parceria com o serviço voluntário feito junto à nossa entidade, ao nosso sindicato, para levar essas informações para o pessoal. Isso, exatamente. Então, é um trabalho que vai além do nosso escritório, é um trabalho que o nosso foco é o homem do campo. E, como já citamos aqui, a doutora Luciana tem feito essas visitas nas comunidades e tem se deparado, né, com várias situações. Lu, fala um pouquinho para a gente sobre as dificuldades e as dúvidas que muitas vezes o pessoal nem sabia que tinha direito, que se enquadrava. Como é que tem sido essas visitas nas comunidades que já tem acontecido na região? É uma grata surpresa, né, fazer essas visitas, porque para mim, eu falo que é o dia que eu dou um respiro, é o dia que eu vou para a zona rural, porque a gente descansa a mente. Fora que o ambiente, a gente é super bem recebido, isso a gente sai daquela pilha de processos de escritório e realmente assim, você volta oxigenado. Então é muito gratificante fazer essas visitas. E nas visitas a gente percebe muito isso, né? Pessoas que têm alguma doença, que eu tô com problema no joelho, tô com problema de coluna, sinto dor, mas não consigo procurar um benefício, não consigo procurar um advogado, né? Não sei como fazer. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade do como conseguir, né? Então, a gente vai para esclarecer o como, né? Olha, você tem a opção de estar fazendo pelo INSS, pode fazer como advogado. A questão da documentação, eu acredito que é o que gera mais dúvida, porque os documentos que servem para provar esse trabalho, esses 15 anos de trabalho, no caso de aposentadoria, por exemplo, são documentos que têm o endereço da zona rural ou a profissão de trabalhador rural. Por exemplo, um cartão de vacina, né, que a pessoa tem constando ali Fazenda X, é um documento que prova. A carteirinha do sindicato, a nota fiscal. Muitas pessoas nem guardam esses documentos. Eu fiquei sabendo desses dias, eu não sabia. Uma nota fiscal que comprova compra de produto voltado, produtos rurais, em nome do produtor, aquilo já vale como prova? Já vale como prova. O cadastro do ESUS, as fichas de hospital, né? Geralmente, quando você dá entrada no hospital para fazer um procedimento, eles perguntam qual a sua profissão. Aí você fala lá, lavrador, trabalhador rural. Para quem está nos ouvindo, né, que não está precisando ainda de benefício, mas já quer se preparar, tenha em mente isso. Sempre que você for a um órgão público, principalmente que esses documentos emitidos por órgão público, eles têm maior validade. Sempre que perguntarem qual a sua profissão, se qualifique como trabalhador rural, né? As mulheres que se qualificavam como do lar podem falar que são trabalhadoras rurais, né? Desde que realmente vivam da terra, trabalhem, né? Faça ali sua hortinha, cuida dos porcos, da galinha, enfim. Então, a gente percebe que as dúvidas em relação aos documentos são grandes. E a falta de informação, em geral, as pessoas não sabem do direito e a gente, às vezes, numa conversa ali, vai esclarecendo, vai batendo um papo e a pessoa vê que tem. Por termos noção dessa falta de conhecimento, por isso que nós lhe convidamos a fazer esse trabalho. Isso. E você prontamente se dispôs a fazer esse trabalho voluntário, que é um trabalho de informativo, né? Levar informação ao produtor rural. Isso. Porque sabemos que a falta de informação é que leva a muita dúvida. Exatamente. Né, Lu? Sobre a questão de benefício, acontece do beneficiário perder benefício? Isso acontece também?
Pode acontecer. Ou de ter o benefício suspenso, isso acontece? Pode acontecer. A gente vê mais suspensão de benefício em caso de BPC-LOAS, né? O BPC-LOAS, ele equivocadamente é concedido. O que é o BPC-LOAS? Vamos lá. O BPC é um benefício para pessoas de baixa renda. O que seria baixa renda para a lei? Pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo, já se enquadram como baixa renda. Ou se você não receber família, mas tem uma renda inferior a 1/4 salário mínimo, uma renda pequena, né? Não vou entrar aqui em detalhes técnicos para não pesar muito de informação. Mas se for uma família de baixa renda e tiver alguma doença incapacitante, né, uma deficiência, a lei fala esse termo, ou seja, não é só um problema na coluna temporário que se resolve com a fisioterapia, é uma doença que gera uma incapacidade duradoura. Que limite a pessoa. No mínimo 2 anos, entendeu? É uma doença que já se estende há muito tempo e a pessoa não tem chance de melhora, não consegue trabalhar, porque o BPC, ele é como se fosse uma aposentadoria. Não é, mas é como se fosse. Sabe quando a gente fala de aposentadoria por invalidez? Que a gente fala encostou. Sim. Então, o BPC é essa mesma lógica, né? A pessoa que tem uma doença muito grave, que não tem cura, não tem prognóstico de cura, e ela vai precisar de uma assistência, né? Que é o BPC. E aí, o BPC, a gente vê muito esses casos de cortar o benefício, porque às vezes a renda aumenta da família, então, se dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela casa, uma pessoa começou a trabalhar de carteira assinada, isso pode aumentar a renda. Ou uma pessoa daquele núcleo aposentou, isso pode aumentar a renda. E aí o INSS cruza os dados e corta automaticamente o benefício. Tudo isso tem discussão, sabe? Certo. Quando a pessoa tem um benefício suspenso, ela precisa procurar um advogado para que ele analise se realmente aquela suspensão foi correta. Eu já tive vários casos, né? Inclusive uma senhorinha até ali de uma região aqui perto, enfim. Ela já é uma senhora de 90 e tantos anos, tem uma perna, não tem uma das pernas, né? Uma deficiência grave. E o BPC dela foi cortado porque uma pessoa da família aposentou e ela está sem receber nada. Então, precisa procurar um advogado para que ele faça essa análise, porque esses cortes, geralmente, eles são feitos de cruzamento de dado. Não é um analista do INSS que vai lá analisar se realmente a renda subiu ou não. É tudo feito por meio de robô, muitas vezes automático. Então, precisa ter esse cuidado para poder averiguar, né, se de fato é viável ou não e se tem a possibilidade de restabelecer o benefício. Mas, tirando esses casos de BPC, se for auxílio-doença, né, aposentadoria, não existe esses cortes automáticos, sabe? Uhum. O auxílio-doença é um benefício temporário, o perito que vai falar quanto tempo que vai receber, se é 6 meses, se é 1 ano, se é 2 anos, finalizou o período, aí precisa renovar. E a aposentadoria é um benefício definitivo. Seja a aposentadoria por idade, né? Por exemplo, ela é um benefício que você ganha até morrer. A aposentadoria ela pode ser cortada? Não, aposentadoria por idade não. Uma vez que a pessoa começou a receber, ela não tem risco Não disso? tem risco. Aposentadoria, tá, gente? A pessoa que aposentadoria. Recebe, não é BPC, porque o BPC ele parece uma aposentadoria, mas não é. A aposentadoria é aquela que a pessoa recebe o 13º. Esse é definitivo. Na aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por doença, né? A pessoa passa por uma perícia a cada 2 anos para poder renovar, né, para o perito ver se realmente aquela incapacidade, aquela deficiência continua. Se essa pessoa, por exemplo, não passa na perícia, ou então está trabalhando de carteira assinada, aí pode ser cortada. Porque, pensa, se você é aposentado por invalidez, significa, a lei presume que você não pode trabalhar. Aí você assina a carteira, está trabalhando. Então, existe uma incompatibilidade. Mas a aposentadoria por idade é do segurado, ninguém tira. Uma informação importante para falar sobre isso é que a pessoa, às vezes no caso da mulher, né, ela recebe a pensão do marido, né, do companheiro, né, muitas pessoas da zona rural não são casadas, né, no cartório, tem só a união estável, recebe a pensão do companheiro e ela acha que não tem direito a aposentar, porque ela vai perder a pensão. Não perde. Ela fica recebendo a aposentadoria por idade e a pensão, os dois benefícios. É cumulativo, né?
cumulativo. Porque a aposentadoria é da pessoa, ninguém tira, é da mulher. A pensão que ela recebe é decorrente do casamento ou da união estável, entendeu? Então, a aposentadoria por idade é da pessoa, ninguém tira. Entendeu? Interessante. Sobre... Deixa eu só fazer Sim, um complemento. claro. Essa questão do BPC, tem muitas pessoas da zona rural que recebem de forma errada. A pessoa tem direito a uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício melhor, ele é um benefício que paga 13º salário, é mais seguro, e acaba recebendo BPC, porque a própria assistência social, às vezes, dá entrada no BPC, mas quando a gente vai olhar, a pessoa teria direito à aposentadoria por invalidez. Então, quem estiver nos ouvindo também, se recebe o BPC, mas for trabalhador rural, né, tiver os documentos que comprovam o trabalho rural, está recebendo o benefício errado. Provavelmente é aposentadoria. Aí também tem que procurar o advogado para pedir a mudança do benefício. E para acionar isso aí é por meio jurídico? Precisa de um advogado para estar... Geralmente as conversões de benefício é por meio de advogado. Certo. E o INSS não faz automático isso, não. Sobre uma pessoa, por exemplo, que ela sofreu um acidente, que foi uma surpresa para mim, nós conversando. A pessoa sofreu um acidente, hoje ela tem uma platina no braço. Isso dá direito a algum benefício? Como é que funciona? Como é que é isso? Dá. Eu acho que isso aí vai ser surpresa para muita gente. Todo mundo. Quando a pessoa sofre um acidente, né? Acidente de moto, acidente de carro, acidente de qualquer natureza. Tá trabalhando, sofreu um acidente dentro de casa. Dentro de casa, não viu um degrau, caiu e fraturou o tornozelo, não sei, tô dando uma hipótese. Sofreu qualquer acidente e em decorrência desse acidente ficou com sequela, teve que fazer cirurgia, pôs placas, pinos, parafusos e em decorrência da placa não consegue ter a mesma amplitude de movimento, né? Por exemplo, isso pode gerar um direito de um benefício. Porque nesses casos a pessoa fica limitada no trabalho, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa, de um trabalhador rural que tira o leite. Sofreu um acidente de moto e ficou com a placa no braço. Ele provavelmente vai ter uma certa dificuldade para poder fazer o movimento de tirar o leite. Ele fica com uma certa limitação, né? Ele fica com a limitação. E a pessoa questiona, mas é uma limitação mínima, eu consigo fazer meu trabalho do mesmo jeito. Mas ainda assim, a lei já diz que se for uma limitação de 5%, perdeu 5% da força, já dá direito de benefício. E aí esse benefício é chamado auxílio acidente, você recebe até se aposentar, né? Também é um benefício definitivo, recebe até a aposentadoria, só que ele é metade do valor de um salário, né? Que hoje em dia está dando 800 e poucos. E o mais interessante é que a pessoa pode receber os atrasados também desse benefício. Então quer dizer que a pessoa sofreu um acidente há 5 anos atrás. Recebe os últimos 5 anos. Isso é surpresa para muita gente. A gente não pode comentar os casos concretos, né, que a gente atua, mas a gente vê assim, muitas situações de acidentes. Acidente, gente, para a lei é qualquer evento inesperado. Por exemplo, a pessoa teve uma arma, disparou. Você estava num ambiente, a arma disparou e caiu na sua perna. Estava num bar, a arma disparou e foi para sua perna. Isso é um acidente, porque é um evento que não era esperado, né? Sim. Então, ficou com sequela na perna, teve uma redução da capacidade, tem direito. Desde que fique comprovado por meio dos laudos médicos, né? Precisa atualizar o laudo. Exames de imagem, precisa ficar comprovado. O médico tem que escrever isso no laudo. Está prescrito, né? Que existiu uma limitação, que em razão desse acidente você não tem mais a mesma capacidade de trabalho. E aí precisa procurar assistência jurídica, né? Para conseguir o benefício. Sim. Mas isso é muito pouco conhecido, tá? Esse auxílio acidente. Muito pouco conhecido. Esse é o nosso trabalho, né? De trazer profissionais, de trazer especialistas aqui para nos informar, para nos manter informado. Então, quando o sindicato faz traz esse trabalho de um especialista para tirar dúvidas sobre isso que nós falamos, de levar informação para o produtor. Sobre essa questão que você citou aí, por exemplo, no leite, e em alguns casos eu já vi, por exemplo, a limitação por LER, por exemplo. Um trabalho repetitivo. Sim. Da tirada de leite ali por também anos fazendo. Também se enquadra também? Se enquadra, porque o auxílio acidente não é só para acidentes, ele também gera
o direito nos casos de doenças relacionadas ao trabalho. Então, os movimentos repetitivos, né? A pessoa está a vida toda ali fazendo aquele movimento. Ela vai ter uma doença, uma LER, que vai ser diagnosticada por meio dos exames específicos, e aí ela não tem a mesma capacidade de trabalho, não tem a mesma força nas mãos. Gera o direito ao benefício. Então, se o trabalho agravou a doença, que já existia antes, por exemplo, diabetes. A pessoa já tinha diabetes e no trabalho ela, sei lá, teve um contato com um objeto pontiagudo, por exemplo, e isso acabou uma gerando... agulha no curral, um perfuro cortante ali. Isso acabou gerando uma amputação do dedo. Gera o direito ao benefício. Porque o trabalho pode agravar ou causar a doença. E aí, se for uma doença que gera uma consequência definitiva, uma limitação definitiva, ela tem direito de receber os atrasados, né, desde quando surgiu a doença ou desde quando aconteceu o acidente, sempre limitado aos últimos 5 anos, e fica recebendo esse benefício. O melhor do auxílio-acidente é que a pessoa não precisa parar de trabalhar. Pode continuar trabalhando de carteira assinada e recebendo o benefício. Então, o auxílio-acidente ele vai cair como se fosse uma renda extra para a pessoa, entendeu? É diferente do auxílio-doença, porque o auxílio-doença, você precisa se afastar do trabalho. Então, às vezes, o trabalhador tem o direito, mas ele fala, mas eu não quero sair do meu trabalho, não. Eu tenho medo de ser mandado embora e tal. Não, o auxílio-acidente não, você continua trabalhando normal e recebe essa indenização do INSS, é como se fosse uma compensação pela perda da força ou do movimento. Bacana. Então, esse trabalho, quando nós falamos de levar essa informação para o produtor, vai ser de grande valia esse trabalho de informar o pessoal, porque para nós aqui tem muita novidade, nós temos certeza que para os produtores, com certeza, esse trabalho extensivo, né, fora do escritório para fora, vamos dizer assim, de fazermos esse trabalho, de levarmos esse conhecimento para o pessoal, de rodar as comunidades, rodar as zonas rurais. Então, esse é o trabalho do sindicato, né, quando a gente se propõe a levar melhores condições, melhores qualidade de vida e também informação para o produtor. Com certeza. Ô Lu, você já tem feito esse trabalho, já roda a zona rural, já faz um trabalho? Isso. E como que tem sido os índices assim, de conhecimento do pessoal? Vocês têm encontrado gente que tem informação ou até para eles tem tido muita novidade? Como é que vocês têm visto isso aí? A gente vê assim que benefícios mais comuns, mais falados, né? Por exemplo, o encostar, que é a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. As pessoas até têm um certo conhecimento. Mas auxílio-acidente, salário-maternidade, são benefícios que as pessoas não sabem que tem. Né? Ou às vezes até sabe o salário-maternidade, a mulher sabe, mas por ela achar que ela está dentro de casa, mas eu só limpo a casa, eu não trabalho, não tenho carteira assinada. Ela acha que ela não tem o direito. Então, os benefícios mais comuns as pessoas conhecem. O BPC também as pessoas conhecem muito por conta da ciência social, né? Que eles acabam divulgando bastante. Eu acredito que tem feito também trabalho aqui na região, né, de divulgação. Mas esses outros benefícios aí, auxílio-acidente, salário-maternidade, são benefícios menos conhecidos. Ô Lu, e sobre pessoas, né? Inclusive teve até, se não me engano, teve até uma publicidade da OAB, Isso. Né? Sobre pessoas que têm procurado a população, isso, se passando por advogados, para pedir informações para aposentadoria, né? Inclusive pessoas de outras regiões vindo para a nossa região, isso, procurando pessoal, pedindo informações de aposentadoria. Como é que tem sido isso? A OAB da subseção de Almenara tem feito uma campanha, né, que inclusive está sendo amplamente divulgada na rádio, para alertar a população de uma forma geral, principalmente a população da zona rural, de que tem existido pessoas... Está existindo, né, pessoas que se passam por advogado, não são advogados, mas se intitulam advogados e abordam em casas, né, em diversos ambientes, para poder fechar o contrato e acabam cometendo vários crimes, né,
extorquindo, cobrando honorários em valores muito superiores do que a OAB coloca. A gente tem um teto de atuação, a gente tem um limite, né, que está dentro da cartilha da OAB. Então, é só para as pessoas tomarem cuidado, né? Sempre que você for abordado, pergunte se a pessoa tem a carteirinha da OAB, porque para evitar esse tipo de conduta, né? E evitar acabar caindo no golpe. E até evitar, né, de entregar documentos, deixar tirar foto, tirar cópia de documentos. Isso. Né, porque, se não me engano, o advogado não pode prender documento, não né? Pode, segurar pode. documento pessoal. Não pode. Então tem que ter muito cuidado, porque uma pessoa com, né, acesso à senha do Gov, ao meu INSS, ela acaba tendo podendo atuar em várias frentes aí com seus documentos pessoais, fazendo muita coisa, né? Então tem que ter cuidado em relação. Ô Lu, e é um tema bastante relevante, bastante importante para todos nós, né? Seja produtor rural, seja o trabalhador da área urbana, enfim. A área do direito, a área jurídica, ela é um leque, né, muito extenso. Por que você decidiu mexer com isso? Por que você decidiu trabalhar nessa área? Eu nunca contei isso assim publicamente, não, mas você sabe que eu ia largar o direito até conhecer o direito previdenciário. Você se descobriu nisso aí? Eu me descobri. Eu estava muito frustrada com a profissão. Eu era advogada trabalhista, eu me formei, estudei, assim, fiz as pós, mestrado e tudo, e advogava para empresas, trabalhista para empresas. Mas você ia largar mesmo? Eu ia largar mesmo, porque a rotina trabalhista de um advogado trabalhista é muito pesada, muitas audiências e é muito combate, sabe? É muito litígio. E aquilo me sugava muito. Eu sou muito tranquila, muito pacífica, eu não me sentia bem naquele ambiente. É desgastante, né? Desgastante. E aí, quando eu voltei para a Teoflotone, eu comecei a dar aula na FENORTE, e aí eles me deram essa disciplina, Direito Previdenciário. E na hora que eu peguei, eu falei, meu Deus, eu estudei isso na faculdade, e aí eu tive que voltar a estudar, me atualizar e tudo. E aí, dando as aulas, eu sempre via que tinha muito aluno que perguntava, e tal coisa, não sei o quê. Aí eu falei, peraí, esse trem é bom, porque se tem tanto... É a única disciplina que eu dou, já dei várias, que tem esse tanto de dúvida, é porque significa que tem muitas dúvidas e pouca gente para esclarecer. E aí eu decidi realmente seguir esse caminho, né? Na época, muitos colegas me criticaram, assim, colegas amigos mesmo, né? Porque, você já é advogada trabalhista, você já tem uma carreira nisso. Criticaram porque você está mudando o foco. De área. Mas, dado o contexto da região, né? A gente vê, assim, a dificuldade que as pessoas têm de ter o acesso. A carência da informação. A carência e... assim, a vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas que não seja só o nosso trabalho, no sentido de chegar no escritório, abrir o computador, sabe? Você querer ajudar de uma forma mais efetiva. Isso fez meu olho brilhar. E aí eu comecei atendendo os amigos dos meus pais, que eu comecei a mexer com aposentadoria urbana na época. E aí começou por eles, revisão de aposentadoria e tudo. E aí quando eu vim pro Vale, né? Em Nanuque ainda, eu já comecei na zona rural, e aí quando eu vim para o Vale, isso se consolidou de uma forma maior, esse lado aí. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso trabalho de levar a informação, de fazer, de trazer para o produtor, né, a melhores condições, seja de formação, de qualidade de vida, de melhoria contínua, né, na vida do nosso produtor rural. E esse trabalho com a doutora Luciana é um trabalho voluntário que nós trouxemos, né, de modo a agregar o serviço do sindicato. A própria federação nos cobra, né, cobra dos nossos sindicatos, inclusive esse trabalho nós indicamos que outros sindicatos façam, né, procurem esses profissionais para estarem ali tirando dúvidas, trazendo informações. É um trabalho que que nós precisamos levar a informação para o produtor rural, de um modo geral. E muito em breve divulgaremos a agenda das visitas nas comunidades, né? Vamos tentar alinhar isso, Luciana, com a Secretaria de Agricultura, né? Para nós aproveitarmos o tempo do produtor, já que eles estarão reunidos já com a Secretaria de Agricultura, em fazer uma única reunião para poupar o tempo do produtor e levarmos essas informações. O nosso trabalho é esse, de levar informação para o pessoal e não tomar muito tempo do produtor, que a gente sabe que a vida da turma que tá na zona rural é bem corrida, então para nós otimizarmos isso aí.
Então, a partir da próxima semana, todas as sextas-feiras, a doutora Luciana estará aqui conosco, né, fazendo esse trabalho de consultoria, né, gratuita para o produtor, de modo a contribuirmos mais com o pessoal. Isso. Agradecemos a doutora Luciana por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Né? E tenha mais alguma coisa, Lu, que você gostaria de acrescentar para o nosso pessoal? Eu só queria agradecer, né, ao sindicato, a você por essa parceria, desse trabalho voluntário, por abrir as portas, né, o pessoal que trabalha aqui. Foi muito acolhida, muito bem recebida. E eu acredito que esse trabalho vai ser muito prazeroso, gratificante e vai render muitos frutos, porque realmente é um grande impacto, né? A gente que trabalha com isso, a gente vê o tanto que isso transforma assim, a realidade, né? Ter um benefício que é direito da pessoa, né? Sim. Lembrando isso, porque Sim. tem gente que fala assim, mas será? Mas é o seu direito, você não está tomando de ninguém, né? Você trabalhou por isso e se você trabalhou, então você tem que ir atrás do que é seu. Então, eu só agradeço mesmo pela recepção. É isso, pessoal. Em breve divulgaremos a agenda de como e da continuidade desse trabalho, do trabalho do sindicato, das informações para os produtores. E agradecemos a todos vocês, todos os nossos ouvintes, por estarem participando conosco desse quadro novo que estamos iniciando com a doutora Luciana. E pedimos vocês, acompanhem as nossas redes sociais, nos acompanhem, se inscrevam em nossos canais para que a gente consiga levar a informação para o maior número possível de produtores e da população de um modo geral. É o trabalho dos sindicatos levando a informação para a quem a gente trabalha, né? A quem nós estamos aqui para servir, que é o produtor rural. Um abraço a todos vocês. Obrigado a Luciana por estar aqui conosco, por iniciarmos esse trabalho aqui espetacular que só tem a agregar em nossa entidade. Vamos em frente. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, até mais.